Olá, boa noite a você. Meu nome é Guilherme, sou pastor da Igreja Batista Betel e quero compartilhar com você um tema bíblico. Hoje falaremos sobre fé. E eu imagino que você deva ter as suas concepções pessoais sobre fé. Por certo, você é uma pessoa religiosa. Os brasileiros são muito religiosos. Mas a questão é, será que todo religioso tem fé? Se eu te perguntasse agora o que você entende por fé, qual seria a sua resposta? A palavra de Deus fala muito sobre fé. E um dos textos mais conhecidos sobre esse tema é o livro de Hebreus, capítulo 11. Ele é chamado de a galeria da fé. E ele já começa dando uma definição de fé. O autor bíblico diz que fé é a convicção de coisas que não vemos, mas esperamos. Como você pode entender um conceito de fé como esse que o autor bíblico compartilha? O que seria ter certeza de algo que não se pode ver? Vamos conversar sobre isso hoje? Quero inicialmente lembrar a você que nem tudo que nós vemos é real. Você liga a sua televisão e assiste um grande filme de Hollywood, por exemplo, com vários efeitos especiais, e durante 1h30 ou 2 horas você fica fascinado com uma história que na verdade não existe. É uma montagem, depende de toda uma infraestrutura, uma tecnologia, mas durante aquele tempo você assiste e como que transportado para aquela realidade, você vibra com todos os personagens, com toda a história, mas na verdade tudo aquilo não existe. Toda noite nós sonhamos. Aliás, nós sonhamos várias coisas durante a noite, não lembramos de todos os sonhos, mas alguns sonhos você lembra. E às vezes você chega a chorar enquanto está sonhando, porque aquilo naquele momento é uma realidade para você. Você talvez já tenha sonhado que está passando por um grande perigo, ou talvez você sonhou com uma coisa muito feliz, mas quando você acorda, percebe que aquilo não era real. Enfim, nem tudo que nós vemos é real. A nossa mente pode produzir uma série de impressões, uma série de ideias. Nós podemos até ser enganados por uma montagem. Então, o primeiro detalhe sobre a fé é que a fé é muito mais do que nós enxergarmos aquilo que existe. A fé tem a ver com uma imaginação, com algo que nós apenas na nossa mente e no nosso coração somos capazes de enxergar. Mas apesar disso estar apenas na nossa mente, é tão real como se nós pudéssemos apalpar. A fé, portanto, é uma construção daquilo que talvez não exista, mas que nós, em nossa mente e coração, já podemos como que tocar, abraçar, sentir. O autor bíblico diz que a fé é a certeza de coisas que não vemos. Se você é uma pessoa de fé, você precisará, portanto, em primeiro lugar, aprender a construir aquilo que não existe materialmente, mas que você almeja obter, almeja alcançar. A fé é esse movimento de construção, de elaboração mental, mas muito mais do que isso, a fé
é você, pela confiança em Deus, construir algo que você espera possa alcançar da parte do Senhor. A fé é a certeza não do que existe, mas do que nós gostaríamos que existisse. E agora você pode começar a imaginar uma série de coisas que você gostaria de alcançar, sonhos que você tem. Pode construir em sua mente um cenário que para você seria o ideal para a sua vida. E aí começa o movimento de fé. Aquilo não existe em outro lugar a não ser na sua mente, a não ser no seu coração. Mas pela fé você começa a abraçar aquilo, a vivenciar aquilo, a chorar ou sorrir emotivo com algo que ainda não pode ser tocado, mas que pela fé você já está construindo. É bem verdade que algumas pessoas têm mais condição de fazer essa construção mental do que outras. Algumas pessoas parece que são até pouco criativas, elas não pensam nem no futuro. Mas eu quero desafiar você hoje a começar uma construção do seu futuro, daquilo que você almeja alcançar, daquilo que você quer obter na vida. E você não apenas vai imaginar isso, mas você começará a construir essas coisas com nitidez na sua mente e no seu coração. Esse é o primeiro momento da fé, a construção do que ainda não existe, mas do que na sua mente e no seu coração já passa a existir. A HD Pro Video é uma produtora de fotos e vídeos na vanguarda do que há de mais moderno no mundo de produção de fotos e vídeos para a sua empresa. Fazemos produção de vídeos institucionais, videoclipes, vídeos de palestras, videoaulas, vídeos comerciais, fotos de eventos empresariais, fotos de promoções, enfim, somos uma empresa especializada em demonstrar sob os mais diversos ângulos o potencial de seus produtos ou serviços. Entre em contato conosco e teremos o máximo prazer em atendê-lo, produzir o seu sucesso e demonstrar que sua empresa pode gerir muito mais negócios. Nosso site www.hdprovideo.com.br, telefone 11 2305 6537 ou celular 11 98432 7279. Estamos aguardando sua ligação. Vimos há pouco que a fé é uma construção, a construção do futuro, daquilo que nós queremos ver, queremos viver.
é uma construção na mente, é uma construção no coração. Você concorda com isso? Tem alguma pergunta sobre isso? Pergunta pra gente. Use o link Fale Conosco, mande a sua pergunta e no próximo programa eu vou responder as suas dúvidas sobre fé. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre fé. A fé é uma construção, mas também a fé é uma experiência com Deus. O texto bíblico, Hebreus 11, verso 1, diz que nós esperamos por algo que ainda não existe. Essa espera é uma experiência, por vezes até dura, porque nós não sabemos quanto tempo demorará para que aquela imagem da nossa mente ou aquele sentimento do nosso coração venham a se concretizar. Por isso, a fé não é apenas um processo racional ou mental de construção. A fé também é uma experiência com Deus. Uma experiência de espera, uma experiência de depositar no Senhor todas as nossas expectativas de futuro. Talvez seja por isso que no mesmo capítulo de Hebreus, o capítulo 11, nós tenhamos aquela famosa frase: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por que é impossível? Porque a fé é exatamente essa ligação que nós temos com Deus, esse relacionamento, essa experiência. Você almeja coisas, você lê na palavra de Deus uma série de promessas, mas como que você vai vivenciar se ainda não existe aquilo que você leu ou aquilo que você está pedindo a Deus? Como você aguentará esperar por isso? A resposta é a própria fé. A fé que se transforma em experiência, em esperança, em espera. É essa convicção de que Deus fará alguma coisa. Há uma frase muito famosa de Kierkegaard, um filósofo da antiguidade, em que ele diz que a fé é um salto no escuro. E de certo modo, ele estava certo quando disse isso. Porque o movimento de fé é um movimento que não depende muitas vezes do que vamos fazer, porque algumas coisas não dependem de nós. A fé depende, na verdade, do que Deus vai fazer. E quando nós falamos sobre Deus, nós entramos num campo que não pode ser definido com tanta racionalidade. A palavra de Deus, quando comenta sobre o poder, sobre a misericórdia de Deus, ela deixa claro que Deus está muito acima de nós. Nós somos seres limitados, mas Deus é infinito, Ele é ilimitado, Ele tem todo o poder, Ele tem todo o conhecimento, Ele está em todos os lugares e ao mesmo tempo. Quando você tem fé, você na verdade tem experiência com esse Deus que pode fazer tudo. Só que Deus também tem uma vontade, que segundo o livro de Romanos, no capítulo 12, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A fé, portanto, é uma experiência com esse Deus que pode tudo, mas esse Deus que também tem o melhor para você e para mim. Talvez você tenha dificuldades em acreditar em Deus. Há muitas pessoas assim. E é por isso que elas não conseguem ter fé. Porque lá no fundo,
elas têm dúvidas não apenas sobre a existência de Deus, mas muito mais sobre o poder de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a compaixão de Deus para conosco. Uma pessoa de fé, ela precisa acreditar plenamente em Deus. Ela não pode ter dúvidas. Ela não pode fazer questionamentos sobre a grandeza de Deus, ou sobre sua onipresença, ou sobre o desejo que Deus tem de abençoar todas as pessoas. A fé, portanto, não é apenas você conceber na sua mente alguma coisa, mas é você começar um relacionamento com Deus, tendo uma experiência com Ele e descobrir se aquilo que você quer e aquilo que você está construindo na sua mente é o que Deus quer dar a você. Porque nós cremos que Deus quer dar o melhor para nós. De forma que pessoas de fé são pessoas que se relacionam com Deus. São pessoas que acreditam que Deus pode fazer muito mais do que elas estão pedindo. Mas ao mesmo tempo, essas pessoas também acreditam que Deus fará o melhor. E nem sempre nós sabemos o que é melhor para a nossa vida. Nós às vezes construímos ideias e fazemos planos que, se concretizados, se tornarão num verdadeiro desastre para nós. E aí sabe o que Deus faz? Deus não atende às nossas orações e Ele nos dá coisas que nós nem pedimos, por um único motivo: porque Ele nos ama. Bem, a fé, portanto, também é um relacionamento com Deus, uma experiência pessoal com Deus. Guarde isso e daqui a pouco nós encerraremos falando um pouquinho mais sobre fé. A HD Pro Video é uma produtora de fotos e vídeos na vanguarda do que há de mais moderno no mundo de produção de fotos e vídeos para a sua empresa. Fazemos produção de vídeos institucionais, videoclipes, vídeos de palestras, videoaulas, vídeos comerciais, fotos de eventos empresariais, fotos de promoções, enfim, somos uma empresa especializada em demonstrar sob os mais diversos ângulos o potencial de seus produtos ou serviços. Entre em contato conosco e teremos o máximo prazer em atendê-lo, produzir o seu sucesso e demonstrar que sua empresa pode gerir muito mais negócios. Nosso site www.hdprovideo.com.br, telefone 11 2305 6537 ou celular 11 98432 7279. Estamos aguardando sua ligação.
Voltamos para conversar nesse bloco final do programa sobre fé. Falamos que a fé é construir o que esperamos, o que queremos. Falamos que a fé também é um relacionamento com Deus, é uma experiência com Deus. Afinal, é Ele quem pode dar o que nós queremos, o que nós precisamos. Talvez você tenha alguma pergunta sobre isso. Se você tiver, não perca tempo. Clique no link Fale Conosco, mande a sua pergunta e no próximo programa eu terei a maior alegria em responder às suas dúvidas. Na Galeria da Fé de Hebreus 11, lá nos 4 últimos capítulos, nós temos a citação de vários personagens. Nós não temos o nome deles, mas nós temos a história deles. Se você tiver uma Bíblia, depois faça questão de ler. E você verá que algumas pessoas que são citadas na galeria de fé passaram por situações muito difíceis na vida. Você verá que algumas delas, inclusive, morreram sem alcançar o que estavam esperando. Num primeiro momento, parece que esse quadro é desanimador, mas não é. Na realidade, a palavra de Deus termina o seu conceito, o seu discurso sobre fé, nos trazendo um alerta. E o alerta é o seguinte: você constrói o que você quer ou o que você espera. Você se relaciona com Deus, crendo que é Ele quem pode dar a você essas coisas, mas você também se prepara, porque a vontade de Deus pode ser bem diferente da sua vontade. Você se lembra de um grande personagem do Antigo Testamento chamado Abraão? Eu imagino que sim. Abraão é chamado de o pai da fé. Abraão vivia muito bem com a sua família, tinha muito gado, tinha muitos empregados, mas certo dia Deus chegou a Abraão e disse: Abraão, saia da sua terra, saia do meio dos seus parentes e você irá para um lugar que eu te mostrarei. Abraão obedeceu a Deus e começou uma caminhada de fé. Ele começou a vivenciar coisas que nunca esperava e fez tudo isso por causa da fé. A fé fez Abraão se moldar à vontade de Deus. E eu quero nesse bloco final dizer a você que homens e mulheres de fé, eles não querem mandar em Deus. Eles não querem convencer Deus de alguma coisa. O que eles querem, na verdade, é experimentar a vontade de Deus. Eles têm seus desejos, têm seus planos, têm sua vontade, mas quanto mais confiam em Deus, mais o coração deles é trabalhado pelo Espírito Santo de tal modo que a grande vontade que ocupa o seu ser é descobrir o que Deus quer. Talvez você esteja vivendo um momento em que quer muito alguma coisa, em que planeja, quem sabe, um sonho para a sua vida. Talvez você esteja em busca de uma realização, talvez você esteja passando por alguma necessidade na sua vida. Quem sabe você tem acordado de madrugada para orar, tem jejuado, você tem lido a Bíblia como nunca, porque você de fato está nutrindo um relacionamento com Deus, você sabe que só Deus pode atender o seu pedido. Mas você já parou para pensar se é isso que Deus quer mesmo? Já passou pela sua mente que Deus, como um pai amoroso, Ele talvez esteja demorando para responder
Porque você ainda não tem capacidade de receber isso que você quer? Ou quem sabe Deus esteja dizendo não à sua oração, porque sabe que aquilo será uma tragédia para você, para a sua família, ou até para o reino de Deus. Através da fé, nós amolecemos o nosso coração e nós começamos a depender mais de Deus e a esperar sempre que o melhor de Deus é o que será concretizado na nossa vida. Eu sei que isso não é muito fácil. É muito complicado esperar. É mais complicado ainda mudar de ideia. Talvez você já tenha construído na sua mente um plano maravilhoso de futuro e por mais que você ore, Deus ainda não deu. Será que não é o momento de mudar um pouquinho a sua oração e dizer: Senhor, o que tu queres? Eu vou confiar em ti. E se os teus planos são diferentes dos meus, eu aceito a tua vontade. A fé nos torna homens e mulheres que confiam em um Deus que sempre fará o melhor. Muito bem, foi um prazer conversar com você através do nosso programa Encontro Pessoal, que vai ao ar sempre às segundas-feiras, às 9 horas da noite. Marque na sua agenda, não perca o próximo. E se você tem alguma pergunta sobre fé, faça agora. Clique aí no link, fale conosco, mande a sua pergunta e na próxima semana eu responderei com a maior alegria. Uma boa noite a você, que Deus te abençoe. A HD Pro Video é uma produtora de fotos e vídeos na vanguarda do que há de mais moderno no mundo de produção de fotos e vídeos para a sua empresa. Fazemos produção de vídeos institucionais. Videoclipes. Vídeos de palestras. Videoaulas. Vídeos comerciais. Fotos de eventos empresariais. Fotos de promoções. Enfim, somos uma empresa especializada em demonstrar sob os mais diversos ângulos o potencial de seus produtos ou serviços. Entre em contato conosco e teremos o máximo prazer em atendê-lo, produzir o seu sucesso e demonstrar que sua empresa pode gerir muito mais negócios. Nosso site www.hdprovideo.com.br. Telefone 11 2305 6537 ou celular 11 984327279. Estamos aguardando sua ligação.